Durante sua live semanal, realizada excepcionalmente em uma sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro alertou sobre o projeto de lei das fake news, também conhecido como projeto de lei da censura, e sobre os interesses de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal nesse tipo de projeto. O presidente respondeu a declarações dadas pelo ministro Alexandre de Moraes na tarde de hoje. O presidente leu uma matéria da velha imprensa que relatava que o ministro disse que o mundo jurídico se acovardou com falsa ideia de liberdade de expressão que não existe. O presidente afirmou: "Não vou nem discutir." Um ministro do Supremo Tribunal Federal, que jurou respeitar a Constituição, falar em falsa ideia de liberdade de expressão? Liberdade ou você tem ou não tem, e quem extrapolar, existe legislação para isso. O presidente lembrou ainda que as penas previstas para delitos relacionados à fala não são as penas que estão sendo aplicadas. O presidente também respondeu a outra declaração de Moraes, que afirmou que vai pegar os mais importantes das supostas milícias digitais. O presidente disse: "A gente sabe que o alvo sou eu." O presidente explicou o processo em que matérias da velha imprensa criam uma narrativa que é utilizada como prova e questionou por que não se apresentam provas verdadeiras de narrativas como o Gabinete do Ódio. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 10 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Uma declaração do senhor ministro está na imprensa, né? Se for fake news, não é meu. Ministro Supremo afirma que o mundo jurídico se acovardou com falsa ideia de liberdade de expressão que não existe. Não vou nem discutir. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que jurou respeitar a Constituição falar em falsa ideia de liberdade de expressão,
Liberdade você tem ou não tem. E quem extrapolar, existe legislação para isso. Injúria, calúnia, difamação. E a pena geralmente é pecuniária, não é perda de liberdade. Está aqui outra da revista Oeste, que é uma revista que eu não quero assinar embaixo de nada, né? Mas não vi matéria equivocada da revista Oeste. Tá? Moraes sobre supostas milícias digitais. Os mais importantes vamos pegar. Olha, a gente sabe qual alvo sou eu. Eu queria que o senhor ministro Alexandre de Moraes, por favor, respeitosamente, pegasse uma matéria plantada no jornal ou que circula na internet. Essa matéria aqui tem a ver com o deputado, com o deputado ou o presidente Bolsonaro. Mostrasse e não falasse apenas que temos um gabinete do ódio. O que produz o gabinete do ódio? Me apresente, senhor Alexandre de Moraes, uma matéria do gabinete do ódio. O que se faz o tempo todo? Se atira em cima do Carlos Bolsonaro, meu filho. Revira a vida dele de toda maneira. Bota ele cabeça para baixo e chacoalha o tempo todo. Por quê? Porque ele é um dos coordenadores, o coordenador mais importante, né, das minhas mídias sociais. Ele que posta muita coisa. Do pessoal que quer falar, o Caluxo. Eu calo, sim. As matérias passam pelo meu crivo. Eu não posso ficar escrevendo quantas vezes eu ligo fazer. O assunto é esse. Tá? E as ideias são essas. E ele rascunha ali, voltou, aprovado, vai. Eu não tenho tempo de ficar, às vezes, 20 minutos, 30, para fazer uma matéria por Twitter, por Instagram, por Facebook, TikTok. Tá? Muitas vezes eu estou num evento, como hoje estive, eu sei que 15 minutos é bastante tempo. Mas hoje eu fiz um pronunciamento junto à igreja Assembleia de Deus, Madureira, aqui em Goiânia, que você tem que ouvir. Você tem, com todo respeito, humildemente eu digo, você tem que ouvir o que eu falei lá sobre essas questões todas. Talvez tenha dado 20 minutos. Tinha mais de 1.000 lá, talvez 2.000 pessoas, não sei. Estava enorme. São lideranças evangélicas de todo o Brasil. Quem comanda essa igreja é o pastor Manuel Ferreira, que eu conheço de muito tempo. Não é de um ano passado, retrasado. Desde lá, os anos 2000, talvez, aí um pouco antes, de encontro em aeroporto, né, de aeroportos, no tempo que atrasava o voo e sempre tinha uma rodinha lá para ficar conversando 2, 3, 4 horas. E o Manuel Ferreira, em muitos momentos, estava lá comigo, conversava. Fizemos uma amizade, o respeito que eu tenho por ele, até pela sua idade, né? Tem em torno de 90 anos, me abriu espaço para falar. Não falei de política, falei de Brasil. Para onde o Brasil estava indo, né? O que aconteceu a partir de 2019, os riscos que nós corremos, que acabei de falar alguma coisa aqui sobre perda da liberdade. Perda da liberdade não é apenas para escrever, não, é liberdade física também. O que nós temos que fazer, se tem uma passagem bíblica na igreja, por falta de conhecimento meu povo pereceu. Eu acredito que hoje uma parte considerável da população tem conhecimento e sabe o que está acontecendo, sabe da sua responsabilidade. Eu sou o melhor. Não, existem milhares de pessoas melhores do que eu pelo Brasil, ou dezenas ou centenas de milhares. Só que hoje em dia eu estou numa posição de destaque, quer queiram, quer não. Sou conhecido. Eu tenho 3 anos e meio de mandato para você falar a meu respeito, onde eu errei, onde eu acertei, e não apenas onde apenas errou, como é a grande mídia, como é a Globo, a Folha, Estadão, Antagonista. Não tem uma linha favorável, entre tantos outros comentaristas de jornais. Tem uns bons comentaristas também, não vou falar aqui para que não sejam perseguidos. Teria uns 10 nomes, 15 para falar aqui, de conhecimento meu, que converso de vez em quando com essas pessoas, mas não falo para evitar perseguições. Tá? Então, para onde estava indo o Brasil? E agora, falei de uma coisa importantíssima, que interessa a todos vocês, não é apenas ao homem do campo, porque a cidade sem o campo não vive, ela sucumbe, as cidades se acabam.
O contrário não é verdadeiro. Sem as cidades, o campo sobrevive. Obviamente, vai sofrer uma regressão em muita coisa, né? Um retrocesso em muita coisa, mas o homem do campo vai produzir o alimento para si. A cidade não. E o que eu falei lá sobre o novo marco temporal que está sendo votado pelo Supremo Tribunal Federal? Está parada a votação e agora, meados do mês que vem, ela volta a pauta. Está 1-1 o placar. O senhor Edson Fachin, que é o que levou à frente a proposta, quer que haja no Brasil um novo marco temporal. O que é isso? A Constituição de 88 foi bem clara, dizendo que o marco temporal era a data da promulgação da Constituição. Os povos indígenas que ocupavam suas terras até aquele momento, seria feita a demarcação. Não vamos entrar no mérito. Foi feito isso. E tanto é verdade que nós temos hoje em dia uma área equivalente à região sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, demarcado como terra indígena. Em torno de 14% do território nacional. Grande parte dessas áreas está lá em Roraima, está no estado do Amazonas, depois cai um pouco para o centro-oeste, depois para o sudeste, para o sul. E esse novo marco temporal do senhor, que o senhor Fachin quer que seja aprovado, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade do senhor Edson Fachin. Caso eles aprovem no Supremo Tribunal Federal, nós devemos demarcar, porque existe mais de 100 pedidos de demarcação de terras indígenas, tá? Onde vai tomar uma área agora, tamanho da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Imagine essas áreas, sudeste e sul, pega uns 7 estados, 2 grandes, como São Paulo e Minas Gerais, demarcado como terra indígena, praticamente toma mais ainda a região norte do Brasil, ali incluído o estado do Amazonas, praticamente acaba com o estado de Roraima, entra em Rondônia, né? E pela localização geográfica dessas novas futuras áreas, se o Supremo decidir que devemos ter um novo marco temporal, anula outras áreas equivalente a um outro estado de São Paulo. Ou seja, bota-se um ponto final na economia brasileira vindo do agronegócio. Mais ainda, ameaça, não ameaça não, praticamente entra de sola na segurança alimentar do Brasil. O que pode acontecer uma vez o Supremo aprovando por 6-5, por 7-4, ou seja lá o que for? Eu tenho que tomar uma decisão. Já está na minha cabeça. Quer saber qual é a decisão? Assista a minha posição hoje na Assembleia de Deus de Madureira, tá, que deve estar na minha página já pedi já para o Carlos ver isso daí, tá? Para você saber o risco que você corre, para você entender o que certas pessoas que ganham um cargo por indicação política começam a fazer no Brasil, como se fossem imortais, deuses supremos do Olimpo. Eu quero assim, eu não quero, e acabou. Para onde estaria indo o Brasil se estivesse no meu lugar o Haddad, que ficou em segundo lugar, que é favorável a essas propostas? Então, o conhecimento que a população tem que ter é por aí. Não estou fazendo política, essa cadeira aqui é de criptonita, né? Se bem que eu não sou super-homem, tá? Mas ela é problemas 24 horas por dia. Eu não tenho sábado, domingo, feriado e não estou reclamando, tá? E entendo que eu estou aqui, que estou cumprindo uma missão de Deus, e ponto final. Eu sobrevivi por um milagre, me elegi por um milagre, formei um ministério competente, qualificado, e sobrevivi por um milagre, dado as pressões de algum setor da sociedade aqui em Brasília, para colocar ministros, frente de banco, de estatais, que interessasse a eles, para continuar o que sempre fizeram, roubando a nossa pátria. Corrupção. Cadê que me ajuda aqui a pegar a matéria aqui do ônibus, né? Você vê, fomos acusados há poucas semanas de superfaturamento, está por aqui, superfaturamento na compra de ônibus pelo FNDE. Tá? FNDE. Bem, o que o TCU decidiu agora há pouco? Tá? O que o TCU decidiu, a questão de 2-3 dias, que a licitação estava sendo feita de forma correta.
quando você compra uma coisa, levando-se em conta o preço lá atrás, né, você bota os fatores ali, e esses fatores previam um preço mais alto para a compra de ônibus. Pergunte a qualquer homem do campo se o preço do maquinário agrícola não subiu em média 100% de 2 anos para cá, e alguns até mais do que isso aí. Nós não queremos, não participamos desse jogo de querer superfaturar alguma coisa. Muito pelo contrário, temos nos ministérios mais importantes uma equipe maior de pessoas que vem lá do TCU, vem da CGU, vai da PF, para exatamente analisar esses contratos, para que não haja o que sempre ocorreu no passado, superfaturamento. Está aqui, mas tudo bem. O marco temporal foi embora. Então o TCU derrubou essa acusação do FNDE. Se tiver algo errado lá na Ministério da Educação, como pediu afastamento o ministro Milton, tá? A gente vai ajudar na investigação sem problema nenhum. Pode acusar de errado? Pode. Quem é o culpado? É o ministro? É um secretário? Seja lá quem for, a gente vai correr atrás. Pode ter corrupção no meu governo? Pode. Eu digo que o Ministério do Rogério Marinho, que se afastou agora, o MDR, tem mais de 20 mil obras no Brasil. Em grande parte são convênios com o município. Foge da nossa responsabilidade a fiscalização, até porque não teríamos como fiscalizar 20 mil contratos, mas iam nos culpar, sem problema nenhum. Então, o governo e procura ser transparente cada vez mais. Nós não nos comportamos como o TSE. Não, aqui ninguém entra. Está tudo resolvido, não tem que desconfiar de nada. Quem desconfiar, se for candidato Castro, registra e prendo. Que democracia é essa, meu Deus do céu? Onde nós estamos? Vamos continuar? Vamos lá. Pauta aí do projeto da Câmara sobre saidinhas. A bancada da Segurança Pública defende há muito tempo botar um freio nas saidinhas de banco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu botar em votação. Por que o Arthur Lira? Porque ele é o presidente e ele é o dono da pauta. Ponto final. Vamos lá? Uma coisa importante, quando se fala em corrupção, né? A gente fala sempre da Petrobras. Vou falar um pouquinho dos Correios. Tem uma nova administração do Correio. Nós temos lá o presidente do Correio, o general Fernando Peixoto, um ano mais antigo do que eu. Hoje em dia os Correios têm 5 bilhões em caixa. Pô, imagina lá atrás, hein? Lembra quando começou aquela propininha nos Correios lá do Rio? O cara pegou o dinheirinho e botou no bolso, até que o Roberto Jefferson depois denunciou esse esquema todo. Mas tudo bem. Então roubaram tanto os Correios, em especial o Postales, né, que é o fundo de pensão dos Correios, porque o fundo de pensão fica buscando maneira de ganhar dinheiro no mercado para pagar os aposentados e pensionistas. Tá? Agora, comprou papéis de empresas venezuelanas no passado. E o que aconteceu? A empresa venezuelana já estava quebrada. O cara compra, paga, já tem um companheiro lá na Venezuela que pega essa grana e depois volta de avião para cá, né? Inclusive tem uma passagem bacana, não quero falar o nome do ministro aqui, mas no tempo lá do Chávez, teve um avião da Força Aérea Brasileira que foi para lá com um ministro, tá? Ou melhor, o ministro foi para Cuba e na volta de Cuba ele fez escala em Caracas, na Venezuela. E o avião estava pronto para decolar para o Brasil, chegou a turma do Chávez, mandou todo mundo descer. Estava lá dentro o ministro da Defesa do Brasil, tá? Para não ter dúvida. Deram uma geral, saíram da aeronave, não sei se saíram com a coisa com a mala na mão ou não posso afirmar isso aí, mas é bastante constrangedor. O companheiro Chávez mandando dar uma geral num avião do ministro da Defesa do PT aqui no Brasil. Tire as suas conclusões. Então, voltando para os Correios aqui. Aqui eu estou com